Muito bem, meus amiguinhos, só que estou aqui no estúdio da Bandeirantes ainda para comentar o empate entre Internacional e Caxias, primeiro jogo da semifinal do Gauchão, o jogo do Centenário, onde já começou com surpresas, porque o Mano Menezes sacou o Depena, e sacou o Wanderson, como até as informações do meio da semana já davam como uma suspeita. E o Internacional, com essas modificações, não teve um bom desempenho, essa é que é a grande verdade. Ainda assim, o Inter ganhou de presente um gol logo no início da partida. Praticamente começou o jogo com a vitória do Inter, porque o pênalti cometido pelo Jean Dias, e foi pênalti, favoreceu o Internacional. O Alan Patrick bateu, o goleiro defendeu e no rebote o próprio Alan Patrick marcou. Aí Bom, o cenário que se avizinhava era o seguinte: o Inter vai retrair, vai jogar nos contra-ataques, vai facilitar toda a vida do Inter. Mas não foi o que aconteceu. O Caxias demonstrou personalidade, avançou as suas linhas e tomou conta do jogo. E não demorou muito para conseguir o seu empate com o próprio Jean Dias, que fez jogada, driblou o Johnny e cruzou para o gol contra do mercado. Aliás, o Inter teve vários problemas nesse primeiro tempo, especialmente no setor de marcação. A opção de Matheus Dias, que iniciou o jogo como titular, e Johnny como volantes, não deu certo. O garoto Matheus Dias claramente sentiu o jogo, errou tudo, E não é porque é jovem e porque está jogando bem que quando vai mal nós temos que passar pano. Foi mal, sentiu o jogo, sentiu o peso do jogo, tanto que foi sacado do intervalo. E o próprio Johnny, naquela movimentação também não rendia um bom futebol. O Alan Patrick ficava sozinho no setor de criação e o Pedro Henrique até teve uma grande chance no final do primeiro tempo, numa assistência do Luiz Adriano, ele limpa o goleiro e chuta para fora. Mas de resto, pouquíssima criatividade do Internacional. No segundo tempo, o Mano fez duas mudanças. Ele tirou o René, que sentiu a lesão, e entrou o Taolara, e reconduziu o Depena para o time titular, sacando o garoto, que foi muito mal no primeiro tempo, o Matheus Dias. O Inter melhorou. Melhorou muito, Ribeiro? Não, mas deu uma estabilizada. Aliás, o jogo em si, que começou acelerado, também com o calor de Caxias do Sul, diminuiu um pouco. Mas ainda assim, houve algumas situações de gol. O Caxias teve uma clara, com o Peninha, perdendo o gol. O Inter também teve alguns arremates perigosos, mas o jogo foi mais ou menos sendo levado, conduzido para o empate. O pessoal do Caxias reclamou intensamente de um lance na grande área do Internacional, onde o Busto teria. E é polêmico, porque mesmo indo ao VAR, o Jean-Pierre não deu o pênalti, que para muitos aconteceu, que teria sido um empurrão do Busto. Se o VAR chamou o Jean-Pierre, é porque o VAR considerou que houve falta. E aí, claro, a decisão é do juiz, que manteve a sua decisão de campo. Eu quero lembrar para vocês que imagem não mostra intensidade. E isso favorece o Jean-Pierre, porque ele estava próximo do lance. Então só o Jean-Pierre ali sabe se o empurrão teria a força necessária para derrubar ou se o jogador se jogou. Aliás, esta foi a interpretação do Jean-Pierre, que deu até cartão amarelo para o atacante do Caxias. Mas é polêmico e o Caxias tem as suas razões para reclamar. Aliás, a arbitragem do Jean-Pierre, ela foi meio picada, assim, o jogo foi tenso, competitivo, e o Caxias está nessa bronca. Mas é polêmico. Eu, particularmente, fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida porque eu não sei se aquele toque dos Bustos era suficiente para derrubar o atacante do Caxias. Mas como falo para vocês, na TV parece pênalti. Mas no campo a intensidade pode ter sido bem diferente. É isso aí, gente. Então, 1-1, Inter e Caxias. Acho que foi um resultado justo para o que as duas equipes apresentaram e, evidentemente, que fica aí também a sua possibilidade, nos comentários, de dar a sua análise. A Internacional não fez uma grande partida, O Luca entrou depois, o Estevam para dar uma reequilibrada, que é uma situação que é interessante, porque em determinado momento do jogo teve Pedro Henrique e Wanderson, junto com o Luiz Adriano. Muita gente gosta disso, mas o desequilíbrio no meio campo ficou evidente, tanto que 10 minutos depois o Mano tirou o Pedro Henrique e colocou o Estevam. Então, é isso aí. Ficou 1-1, um jogo igual, e que coloca para o Beira-Rio, na minha opinião, com uma vantagem expressiva do Inter, porque é outro deve prevalecer e se classificar para a final. O Caxias perdeu uma oportunidade, porque jogou para isso, de tentar ganhar o jogo.
que você achou? Tamo junto.